Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma semana de paz e bênçãos para todos. Estamos na série Apocalipse, as Divinas Revelações. 12º vídeo. Amém? Fiquei um tempo sem ministrar, sem colocar um vídeo novo, porque estava trabalhando muito. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo trabalhou dia e noite para não ser pesado aos irmãos. Tá bom, meus amados irmãos? Vamos ler Apocalipse capítulo 6, amém? Vamos estar falando sobre o cavaleiro branco, o cavalo branco, o cavaleiro que está sobre ele. Abertura dos primeiros 6 selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite nem o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado, aleluia, foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte, aleluia, da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Aleluia. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele, aleluia, que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Estamos numa palavra escatológica, meus amados irmãos. Estamos numa palavra que fala acerca da grande tribulação. Aqueles que ficarem para trás, aqueles que não foram arrebatados, aleluia, há 21 séculos, a igreja, os cristãos, os crentes, estão apregoando e dizendo, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando, a humanidade não crê, não acredita, a humanidade, aleluia, ela rejeita o evangelho do Senhor, o evangelho da paz, a humanidade tem rejeitado Cristo Jesus. Ah, mas o pastor tal, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo outro, irmãos. Quem salva é Cristo Jesus, nós somos apenas ministros do evangelho. Nós somos pecadores, errantes na terra dos viventes. Amém?
Então, meus amados irmãos, a abertura dos selos, o livro selado, que só pode ser aberto pelo sagrado e santo Filho do Deus vivo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Apocalipse, aleluia, é um livro das revelações. Em grego, quer dizer, aleluia, abertura do véu, ou véu aberto, ou seja, revelação. Meus amados irmãos, o primeiro selo vem falando sobre o cavalo branco e o que está sentado sobre ele. O que está sentado sobre o cavalo branco é o anticristo, é o antimachia, é o grande dominador e ditador mundial que em breve se levantará para consertar o sistema monetário mundial, trazendo consigo um discurso de paz mundial, um discurso de união global, trazendo consigo o seu braço direito, que é o falso profeta, o qual promoverá um ecumenismo que levará a adoração ao próprio anticristo e a Satanás. E aqui a Bíblia vem nos dizendo, versículo 2, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Sabem por quê, meus amados irmãos? O mundo estará em um colapso. Após o arrebatamento da igreja, o mundo entrará em um colapso gigantesco. Milhões e milhares de pessoas sumirão do planeta Terra, sem explicação, sem nenhum precedente. Pais, mães, irmãos, filhos, sobrinhos, o mundo entrará em colapso. E provavelmente terá uma reunião na sede das Nações Unidas, na ONU, para que as nações mais poderosas do planeta se reúnam, para que tenham solução para o planeta. Porque se as nações são as mais poderosas, tem a maior tecnologia, tem a maior infraestrutura financeira, tecnológica, científica, para explicar e para dar continuidade à raça humana. E escolherão 10 nações, 10 regiões dessas superpotências globais. E essas 10 regiões dará o seu poder ao anticristo. E ele vai ter permissão divina para consertar o mundo durante 42 meses, que são 3 anos e meio. Ele terá permissão divina para operar sinais e prodígios de mentira, pela eficácia do poder de Satanás. E nós, há 2020 anos, estamos apregoando o Evangelho. Estamos falando do amor de Cristo Jesus, da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja. O maior e mais esplêndido acontecimento da raça humana desde que houve ser humano na terra será o arrebatamento da igreja. Será um povo barulhento. Não tem aquele hino? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi morar lá em Sião. Em um momento, irmãos, no abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrancados com força do planeta Terra. E nós temos que estar preparados. E esse vídeo é para te despertar. Os problemas climáticos que estão acontecendo nesse momento em todo o planeta. O nosso país. Eu vou falar diretamente do nosso estado aqui do Rio de Janeiro. O nosso estado ele é totalmente tropical, irmãos. E nós já estamos numa onda de frio de quase 5 meses. Faz um sol e tal, mas de noite, até de dia tem feito um frio estarrecedor. Ah, mas é inverno, é normal. Aqui no Rio de Janeiro não. Aqui no Rio de Janeiro é um mesinho. Se juntar os 12 meses e fizer uma estatística, são os 40 dias de chuva
contra 325 de calor. Eu vou ser mais justo. 65 dias de chuva e um pouquinho de frio, uma temperatura entre 18 e 20 graus, para 300 dias de sol escaldante. E aqui no Rio de Janeiro, a temperatura está totalmente ao contrário. Canadá, Japão, a Grécia com várias queimadas. Então, irmãos, todas as coisas, o sistema monetário mundial, com esse abre e fecha, com esses lockdowns, esse problema de saúde mundial, tudo está demonstrando que Jesus está mais próximo do que nunca. A tecnologia, os avanços tecnológicos, nós já estamos no 5G. E as superpotências mundiais já estão projetando, programando o 6G. Lemento xenemene face declama alabastéria. Alabrandura e guébia. Alabaste clama terra subnai. Alai jode comanai. Aleluias. E a humanidade, em busca da prosperidade, em busca dos avanços sociais, em busca dos avanços tecnológicos, de uma boa vida, em busca do materialismo, uma boa casa. Pessoas, às vezes, o pobre dando 10 mil reais num celular, no iPhone 12 Pro. Às vezes, muitas das vezes a sua casa não está nem pronta, mas dá 12 mil reais no celular, 10, 8. Num carro zero, 100 mil, não tem nem casa própria. Tem que trabalhar, tem que dobrar, tem que trabalhar em 2 empregos. E muitos crentes que eram fervorosos, cheios do Espírito Santo, evangelistas, eram missionários e missionárias, pregadores do Evangelho, verdadeiros adoradores que adoravam o Pai em espírito e em verdade, se esfriando na fé, se apostatando da fé. É mais um aleluias. É mais um indício da volta de Cristo Jesus. Apostasia. É mais, aleluia, é mais um indício que precede a vinda de Cristo Jesus. Apostasia pessoal. Abandono da fé. Abandono da crença. A crença que levava o crente para o monte orar. A crença que levava o monte para a consagração. Crente para a consagração. Para as vigílias. Hoje não há mais vigília de meia-noite às 6 da manhã. É de 8 da noite até meia-noite. E a Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 8, versículo 17, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Os vizinhos, a vizinhança das igrejas, reclamam se tiver uma vigília perante a madrugada. Mas se tiver um forró, um pagode, um baile funk, o bar, com essas máquinas de músicas, tocando variedades de música, eles não reclamam. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se houver uma vigília, batem na parede, chama a polícia. Então, meus amados irmãos, a vinda de Cristo está próxima. O anticristo está perto de se manifestar. A sua ascensão está próxima. O mundo está indo de mal a pior. E os problemas climáticos estão apontando para isso. Meus amados irmãos, se essa onda de alta temperatura começar a se espalhar para países de geleira, essas geleiras vão se derreter. E essas águas vão para o mar. E o mar vai vir engolindo tudo, todos os continentes. Então, meus amados irmãos, é eminente a vinda de Cristo. E é eminente que o anticristo vai se levantar com uma proposta de paz mundial, unificação, globalismo. Todos irmãos, todos unidos em prol da raça humana. Ele será um excelente, um extraordinário orador. Terá uma oratória, um discurso de convencimento, de persuasão sobrenatural. Igreja do Senhor, povo de Deus, simpatizantes ao Evangelho,
pessoas que gostam de ouvir palavras escatológicas, apocalípticas, pessoas que gostam do evangelho, católicos, espíritas, ateus, se despertem para as palavras divinas, dessa divina revelação que é a palavra de Deus, que é o Apocalipse. Estamos próximos, já estamos na nova era, o ano 2000, o zodíaco saiu da era de peixes e entrou na era de aquários. Então estamos vivendo uma nova era, a era da tecnologia, a era das invenções extraordinárias que foram profetizadas há 2.600 anos atrás no livro de Daniel pelo profeta Daniel. Terra. Então, meus amados irmãos, o cavalo branco, o que estava sentado sobre ele, tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Nos 3 primeiros anos e meio, o anticristo vai ser vitorioso. Vai acabar com a guerra na Palestina. Vai trazer paz mundial para aqueles que aceitarem o seu sistema. O número do seu nome, a imagem do seu nome, aquele que adorar a sua imagem. Aquele que colocar o seu sinal na mão ou na testa. Aquele que se englobar, aquele que for inserido dentro do seu sistema. Terá paz, terá prosperidade, poderá comprar, vender. E ele trará soluções para os problemas de saúde, para os problemas causados pelos acidentes climáticos globais. Essas queimadas na Amazônia, queimadas na Grécia e em outros países, os tsunamis. Todos os problemas que estiverem acontecendo, ele terá solução. Por isso que está dizendo que ele saiu vitorioso para vencer. E isso está escrito para que nós venhamos despertar. Se a igreja for arrebatada, como tem essas linhas de raciocínio, no arrebatamento pré-tribulacional, antes da ascensão do anticristo, isso estará escrito, valendo para aqueles que ficarem para trás, aqueles que não forem arrebatados. Os crentes que não criam no arrebatamento, os crentes mornos, os crentes que se apostataram da fé, os crentes que até iriam para a igreja, até estavam indo, participando de alguns cultos, dormiam nos cultos. Dava aquele glória a Deus e aleluia. Não lia mais a Bíblia, não evangelizava. Não vigiavam mais com as suas palavras, com as suas ações, com as suas atitudes. Achava, como diz aquela parábola, ai daquele que achar que o seu Senhor está tardando. Quando menos esperar, o seu Senhor virá sobre ele. E no momento, no abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará. E se a trombeta soar antes da ascensão do anticristo e a igreja subir antes da apresentação do anticristo na face da terra, aqueles que ficarem para trás têm que estar ligados nesse versículo. O anticristo vai sair num cavalo branco vitorioso para vencer, com poder e eficácia de Satanás para enganar as nações, porque as pessoas, o ser humano, ele prefere crer na mentira do que na verdade. E todos os prodígios, todos os sinais que o anticristo vai promover é de mentira, para enganar o ser humano. Então a igreja tem que estar preparada. Se o arrebatamento da igreja se der no período pré-tribulacional, antes da grande tribulação, nós temos que estar preparados. Se for no período mid-tribulacional, nós temos que estar preparados, irmãos, para bater de frente com o anticristo, para vencê-lo. Eu não sei qual é o seu raciocínio, a sua linha teológica concernente ao arrebatamento da igreja. Mas uma coisa é certa, Jesus vai vir buscar a sua igreja, irmãos. Jesus vai vir arrebatar um povo seu, especial, zeloso, com boas obras. É pecado você fazer faculdade? Não. É pecado você ser funcionário público, você ter um salário de 100 mil reais, você estudar, você se preparar para passar em um concurso público, para que você tenha estabilidade financeira? Não, é pecado. É pecado você ter um carro de 100 mil reais? É pecado você ter um telefone de 12 mil reais? Não. É pecado todos os seus filhos terem um telefone de 12 mil reais? Não. Pecado é apostasia. É trabalhar, se matar e abandonar a sua fé.
não orar mais, não jejuar mais, não ser zeloso pela vida espiritual, não ser zeloso pela leitura bíblica. Isso é pecado. E isso vai fazer com que muitas pessoas não subam, não ouçam as trombetas tocarem. O abandono da fé, a apostasia pessoal, que é um dos preceitos que precederão a vinda de Cristo e já está acontecendo há muito tempo. Aleluia. O primeiro selo, o anticristo, cavalo branco, vem com um discurso de paz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Provavelmente, a ONU escolherá o anticristo por reunião com as nações mais poderosas do planeta. Jesus está abrindo os selos e não está entre os cavaleiros, porque o cavaleiro do cavalo branco não pode ter a companhia. Jesus não pode ser o cavaleiro do cavalo branco, porque ele não pode ter a companhia dos outros 3 terríveis cavaleiros. O cavaleiro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, traz, aleluia, que Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, traz, não é o mesmo cavaleiro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Esse sim é Jesus. O cavaleiro de Apocalipse, capítulo 6, e os demais cavaleiros que o acompanham, trará guerra, fome, morte. E tem um arco na mão. Ele tem uma coroa. O cavaleiro de Apocalipse, capítulo 19, louvado seja Deus, tem um diadema, que é autoridade. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo está voltando. Creia no arrebatamento da igreja. Creia no evangelho. Se tem pastor A, pastor B, pastor C, arrancando a lã, se aproveitando da fé, ele vai pagar o preço dele. Jesus Cristo não pediu oferta, não pediu dízimo. Jesus Cristo não usurpou ser filho de Deus. Jesus Cristo não usurpou a sua posição. Nunca Jesus Cristo pediu uma oferta pelos seus milagres. Sempre ele falou, vai até o sacerdote e oferece a oferta a qual foi mandada e ordenada por Moisés. Jesus Cristo nunca cobrou por milagres. A Bíblia diz que haverá muitos escândalos. Muitos escândalos haveriam para demonstrar que Jesus estava voltando. Então, meu amado irmão, fica firme com o Senhor. Inscreva-se neste canal. Deixe o seu like, o seu joinha, muito ajuda esse canal. Assista essa série, tá aí na minha playlist. Assista essa série, assista os vídeos até o final. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. No próximo vídeo nós estaremos falando do segundo cavaleiro. Já ficou comprido demais o vídeo. Tá bom, meus amados irmãos? Mas é um ensinamento. Não é uma simples pregação. É um ensinamento escatológico acerca da vinda de Cristo Jesus. Jesus está voltando, se prepare. Não é história da carochinha. Eu não estou te pedindo dízimo, eu não estou te pedindo oferta, eu não estou te pedindo pix, eu não estou pedindo para você nenhum benefício financeiro por estar demonstrando os acontecimentos escatológicos que estão agora, nesse momento, em todo mundo. Estou pedindo a você, leia a Bíblia Sagrada, peça a interpretação. O Google te ajuda a interpretar a Bíblia Sagrada. Compare, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 18, é do 17 ao 20. Eu acho que é 21. Examinai tudo e retenha o que for bom. Examine as Escrituras. Evangelho de João capítulo 5, versículo 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, Jesus dizendo. E vós, quando as examinardes, encontrareis a vida eterna. Examine as Escrituras e deixa Deus falar com você. Graça e paz, uma semana de muita bênção, muita saúde, muita paz, muitas realizações, portas abertas, bênçãos e vitórias sobre nossas vidas. Vigiem, guarde as suas vestes, para que não ande nu e não sejam mostradas as suas vergonhas. Guarde a sua vida espiritual. Jesus está voltando. Graça e paz, meus amados irmãos.